Boa tarde a colegas conselheiros e conselheiras. Saudá-los em nome do nosso presidente, secretário Pedro, e saudar aqui os nossos conselheiros da sociedade civil em nome do amigo Nerinho, que ontem foi diplomado vereador na sua cidade, né? Demonstrando a importância também de agentes culturais, produtores culturais ocuparem os espaços políticos, né? E que bom que nós tenhamos alcançado esses espaços também, e saudar a bancada, digamos assim, do governo, do poder público, em nome da aniversariante, que é gestora, né, a Socorro Almeida, que também é gestora municipal. Bem, gente, primeiro eu gostaria de dizer que a ideia da criação da Comenda Mérito Cultural Paraíba é uma ideia que já vem sendo discutida no Conselho do Conselho desde lá dos anos 2013. Eu tenho repetido aqui, não é para me engrandecer em nada, até porque, repito, sou adepto da rotatividade das representações a nível de região, mas eu estou aqui no quarto mandato, passando desde as gestões de Chico César, Lau Siqueira, do professor Damião, e coroando grandemente essa minha passagem do Conselho com o nosso secretário Pedro, que à época também teve o privilégio e a honra de ser conselheiro ao lado dele desde a Conferência de Souza. Eu sempre relembro a Conferência de Souza como um marco na cultura da Paraíba, né? E muita coisa que nós pensamos, que nós sofremos, que nós lutamos, que nós corremos balançando o pires na mão. Na terceira conferência de Brasília, na Nacional de Brasília, ensaiamos até um protesto lá no centro de Brasília, né? Paramos a perimetral lá para aprovarmos a PEC 150, e fomos nós, a Paraíba, que encaminhou, né? Pois é, uma indicação nossa aqui. E eu também gostaria de, Pedro, só a título de registro, não é a questão de querer ser o pai da criança, ou o tio, o primo correlacionado, mas assim, dizer ao movimento junino, que eu também sempre tenho defendido o movimento junino como mais organizado nas pessoas, dos nossos amigos Genilson Félix e o grande mestre Edson Pessoa. E eu também defendi muito esse edital Paraíba Junino, inclusive na reunião de Princesa, abordei a questão de que o recurso permanecesse na linha, e aí em seguida Carlos Santos veio com a proposta da realização da profissionalização dos agentes do meio do movimento do ciclo, né, junino. Então só fazer esse registro. E aí eu aprendi lá no curso de formação de gestores e conselheiros em 2013 também, né? Na UFCG, que nós fizemos a grande participação da Paraíba naquela época, junto com a Funetec, e foi lá um curso muito bacana. Imagine esse que está por vir agora, conduzido aí por nossa querida conselheira Vilma Cazé e os demais companheiros que estão elaborando. E eu aprendi lá naquele curso que a cultura como política pública, ela está embasada num tripé, né? O tripé que traz aí a simbologia, a economia visa manter a simbologia, o patrimônio, a memória cultural, desenvolver a economia e a cidadania, né? Então nós temos trabalhado, atuado em todos esses aspectos, mas eu tinha já algumas coisas para apresentar, algumas propostas para apresentar no campo da memória, dessa simbologia, que eu acho que a gente deve intensificar mais isso também, mas o Conselho estava tão ocupado, a Secretaria tão ocupada, trabalhando tanto nessa questão dos editais, que eu aguardei o momento certo para apresentar algumas ideias. E aí, essa ideia da comenda e da homenagem no plenário ao conselheiro, dando o nome a esse plenário do conselheiro Wilson Leal, me faz lembrar, Pedro, que em 2015, na reunião em Campina Grande, ele falava dos 50 anos deste conselho, em 2015. Então, o ano que vem, o conselho completará 60 anos, né,
Foi um dos primeiros a ser criados no Brasil, né? Ressalvar da época que foi a forma que foi. E aí esse conselho sempre foi tido, ele até relatava na época o homenageado, caso o plenário entenda que deva ser homenageado, que o conselho sempre era tido como algo, uma formação de intelectuais, de relevo, né, digamos assim, na cultura do Estado, não que quem aqui está não seja, mas essa nova roupagem que o Conselho teve a partir de 2014, salvo engano, onde ele passou a ter essa montagem popular, né, a votação, a condição paritária, né, a sua formação paritária, com a participação, com a votação direta do povo, escolhendo seus representantes aqui. É óbvio que ele teve uma elevação, digamos assim, no contato com o povo. O Conselho se aproximou do povo, o Conselho se aproximou dos agentes culturais, e a gente sempre cobrando. E nós estivemos sempre nessa luta, nessa batalha. Chegando o final do ano, temos muito o que comemorar. É claro que há percalços que a gente tem que abordar. E aí, como já foi dito e reverberado diversas vezes, as providências necessárias do que houve estão sendo tomadas, adotadas. E eu vou mais pelo lado de celebrar, Pedro, as conquistas, os avanços. Você esteve muito na região do Curimataú e do Seridó. Eu estou lá sempre conclamando os produtores culturais, os gestores, que nós precisamos desenvolver mais aquela regional. Nós precisamos nos unir mais lá naquela regional, nós precisamos debater mais aquela regional. E eu sei que isso é um esforço conjunto. Gostaria de fazer esses comentários para me ater à proposta de criação da Comenda, justamente por isso. Nós vimos um edital ser lançado na última reunião, o edital Vladimir de Carvalho, e aí naquela reunião a gente descobre o quão importante foi Vladimir Carvalho para o audiovisual da Paraíba, né? A partir dessa homenagem que foi feita. Então, da mesma forma, estaria vibrando, estaria contente demais com as ideias que ele tinha para o cinema. Há muitos escritos dele sobre o cinema. Estaria o Wilson Leal, que foi um grande conselheiro que participou de anos na produção cultural da Paraíba. Então, essa é a primeira homenagem que a gente denominará o nome, caso os conselheiros aprovem. Eu sei que isso terá uma tramitação. O plenário deste conselho com o nome de Wilson Leal, fazendo jus à memória e à sua colaboração nesse sentido. E a ideia de criação de uma comenda no âmbito do Conselho Estadual, para homenagear também essas pessoas, também vem dessa preocupação de que muitos mestres partem, né, se despedem, se encantam, né, como diz que mestre não morre, se encanta, sem ter o justo reconhecimento de sua trajetória. E aí essa comenda, eu não teria a ousadia de chegar aqui com um nome. A comenda vai se chamar tal mestre, tal nome. Na proposta que eu encaminhei à secretaria, é uma proposta de resolução em que ela se dá em duas etapas. Primeiro, se o conselho aprovar. Segundo, cada conselheiro irá ter a oportunidade de, depois de sancionada pelo secretário, ter a oportunidade de apresentar um nome para que essa comenda tenha esse nome de uma personalidade, de um evento que tenha ocorrido no estado da Paraíba. E aí o conselho votará uma lista quíntupla que a secretaria submeterá a uma votação virtual para dar nome a essa comenda, que será concedida a partir de um regulamento que será feito por uma comissão especial montada no âmbito deste conselho. Então, esta é a ideia da comenda. Eu gostaria de, para encerrar a minha participação hoje, dizer que a cultura, apesar de nós estarmos precisando nos juntar mais, nos organizar mais lá no Curimataú e no Seridó,
e eu digo isso no esforço, uma tarefa conjunta de gestores, agentes culturais, a sociedade civil, mas assim, são claros e são nítidos os resultados desse trabalho, e eu me sinto muito feliz de, enquanto conselheiro, ter dado essa contribuição nesse processo de evolução que a Paraíba passa, que a Paraíba vive, e que com certeza a partir de 2025 será muito melhor. E eu gostaria muito, Pedro, de deixar mencionado visto que fica gravado aqui para a posteridade, está sendo transmitido ao vivo, nessa parte de memória, dizer que nós temos na região do Curimataú, grandes pesquisadores com grandes trabalhos desenvolvidos a partir do mestre, eu chamo mestre, assim denomino, o professor José Pereira Sobrinho, o professor Zezito de Lima, o grande parceiro, diretor do Curimataú, do Museu do Homem do Curimataú, Israel Araújo, que é um grande parceiro lá na nossa região, um douto conhecedor da cultura popular. O professor Crisólogo Marques, professor mestre, tem grandes trabalhos nesse resgate da memória cultural. O professor Quidelmir Dantas e a professora jornalista, escritora e advogada picuiense, Quidelmir é de Nova Floresta, todos esses outros são de Cuité. Quidelmir Dantas é de Nova Floresta e Fabiana Agra é de Picuí, fechando esse ciclo de pessoas que fazem e engrandecem a história cultural daquela nossa região. E aí eu fico muito feliz também que vi essa semana que foi criado, inaugurado o núcleo de estudos, né, do patrimônio, né, arqueológicos na Casa Zé Américo. Inclusive há um achado arqueológico de Cuité, que foi feito em 2015, uma igaçaba, uma urna funerária indígena de uma possível necrópole que há em Cuité, visto que Cuité é uma região típica indígena, e essa igaçaba está com o IPHAN desde então, e o IPHAN fez uma série de exigências para que o Museu do Homem do Curimataú, Pedro esteve lá, alguns conselheiros estiveram também na reunião que esteve, infelizmente eu não estava, porque eu estava em outra seara, mas o Museu do Homem do Curimataú ele está pronto para repatriar essa igaçaba, porque ela representa a alma do povo de Cuité, ela representa a alma do povo do Curimataú, de Picuí. Todas essas cidades têm, eu acho que os nobres conselheiros percebem que há o toque indígena, então é uma região realmente tipicamente indígena, então nós iremos encaminhar isso formalmente, mas eu aproveito o momento para já adiantar essa nossa petição, e sei que Pedro conhece a história, e agradeço as vezes que você esteve lá na Regional do Curimataú. Concordo plenamente que o sertão deva ser também contemplado com essas idas do Conselho. Parabéns ao povo de Monteiro pela cidade que tem, muito bonita, organizada. Obrigado pela recepção à Câmara Municipal e a todos os conselheiros e conselheiras. Boas festas desde já e que nós tenhamos um 2025 a 100 por hora. Muito obrigado, boa tarde.